E aí, galera? Essa semana, de novo, fui para Ribeirão, então eu não consegui gravar nada muito. Na verdade, não consegui gravar nada e também eu evolui um pouquinho na Lake. Vou tentar lançar até o fim de setembro, no máximo comecinho aí, porque tem que colocar fazer aqueles pitches para playlist, para ver se alguém coloca minha música numa playlist, ver se tem mais visualização, né? Então, para fazer isso aí, eu tenho que mandar esse discurso 2 semanas antes de publicar, ou seja, eu tenho que terminar a música 2 semanas antes dela ser postada, ou seja, até o meio de agosto eu preciso postar ela, né? Preciso terminar ela. Então, assim, bem difícil, mas tudo bem. Eu funciono assim, se o negócio ficar muito... Se tiver muito tempo eu não faço, se tiver pouco tempo eu faço mal feito, mas faço, né? E aí eu queria só mostrar aqui que ficou um pouco diferente minha casa. Eu comprei uma mesa para colocar no quarto, só que eu acabei deixando aqui na sala. Revivi uma impressora antiga aqui, tô super animado. Ó, aqui aí eu coloquei o LED, né? Esse LED meio bem ruim, sim, já quebrou umas partes, acho que eu já falei sobre isso, né? Aí, ó que gostoso que ficou. É pequenininha, mas parece que aqui eu tô conseguindo render mais do que no estúdio. Enfim, aqui é a sacada, né? Aí tá aqui, ó. Eu tô sentando aqui fazendo as coisas. E aqui a impressora que eu revivi. Esqueci que eu tinha perdido os cabos, mas na mudança acabei achando esse cabo de novo. Ele ficou meio evidente pra mim. Aí eu quero mostrar também um presente que uma amiga minha me deu, que é assim, impressionante o presente que ela me deu, gente. Olha que incrível. Olha isso aqui. Literalmente, né, do nome, o conceito que eu fiz, que eu pensei em colocar as Alice Falls, né, é uma longa história, mas basicamente isso aqui é uma imagem que basicamente fala tudo sobre sobre a minha escolha do nome, né, do meu artista, do meu eu artístico, das Alice Falls. Então eu vou comprei uns pregos, eu vou colocar ali daqui a pouco na parede, a parede aqui que vocês estão familiarizados já com o fundo, né, fundo dos meus vídeos tocando teclado. Aí eu vou colocar esse aqui também, comprei os pregos, vou colocar o quadro do The Heavy também na parede. O que mais? Vou comprar um outro teclado. Esse teclado aqui, ele é legal, só que ele não tem a sensibilidade. Então, não importa tipo, quão forte ou quão fraco eu aperte, ele vai sair sempre o mesmo som. Isso atrapalha muito na hora de compor. E vou falar algumas coisinhas também agora pra vocês. É legal que eu começo a gravar sem ter ideia do que falar, mas do nada eu vejo que tem bastante coisa. Então, aqui vamos abrir o Logic, vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz algumas coisinhas na semana passada. Uma grande coisa, um grande desafio que está sendo da Lake, eu não sei se eu já falei isso, eu sinto às vezes que eu repito muita coisa, mas um dos grandes desafios dessa música está sendo... Ela tem 4 acordes e ela tem tipo 2, 3 minutos. E eu coloquei um BPM, uma velocidade bem baixa da música, ela é bem lenta, pra parecer bem mais com uma marcha meio fúnebre, né, essas coisas. E tá enchendo um pouco o saco, porque são 4 notas que ficam repetindo, são 8 ciclos. Então, a maior dificuldade disso é eu fazer com que essas 4 notas pareçam diferentes em cada ciclo. Ou seja, eu tenho que... Se eu fizer a mesma coisa no órgão em 8 ciclos, fica insuportável. No final da música ninguém gosta, ninguém vai gostar, né? E o que piora isso ainda é porque só tem o órgão e a voz, não tem mais nada, né? Ou seja, eu preciso ter algumas estratégias que eu pensei, né? Que eu posso fazer aqui, isso aí são dicas de mix. Não que eu tenha muita moral para dar dica de mix, mas que é interessante, né? Você tem uma base muito simples e poucos elementos na música. Tem algumas coisas interessantes que você pode fazer para isso não ficar muito enjoativo, muito irritante, muito cedo. Você pode, por exemplo, obviamente, né, alternar. Então eu tenho órgão e vocal. O órgão começa alto, meu vocal vai começar muito baixo, mal vai dar para ouvir. E aí o órgão ele vai diminuindo aos poucos e o vocal vai subindo. Mas só isso não é suficiente. Aí eu percebi que na verdade o órgão tem que sumir e reaparecer no mix, ou seja, faço automação de volume, diminuo o volume pra caramba, depois ele volta com tudo, diminui de novo, volta com tudo. O vocal, nesse momento, é inverso.
né? Movimento inverso do órgão. Diminui o órgão, vocal sobe. Órgão sobe, vocal diminui. Então fica essa troca assim, né? Obviamente, equalização para domar algumas frequências irritantes que podem aparecer que tem frequências que são ótimas, mas ouvindo, se elas ficarem na música inteira, irrita também. Mas tem uma coisa que é um pouco mais fundamental que pode impedir a música de ficar enjoativa, que é basicamente o que eu fiz na semana passada, que é na parte de composição. O que eu fiz? Da última, eu tinha feito a composição do órgão, né, aqui. Vamos ver se toca. Eu compus, basicamente, eu toquei o período inteiro, eu não usei loop nem nada, eu toquei tudo. E, assim, quando eu toquei, eu fiz a performance usando as notas e ficou parecido. Então ele fica saturado mesmo assim. Porque são 4 notas tocadas todas do mesmo jeito durante 2 minutos. Então, o que eu fiz semana passada? Eu alterei essas notas. Então, eu vim aqui, né, nessa partezinha que eu edito, as notas ficaram salvas assim, dessa forma, né, porque é um teclado, o meu sintetizador é um MIDI. Então, eu peguei essas notas que eu tinha tocado e alterei um monte. Eu mudei várias coisas para ela não ficar muito... Então, nesse trecho aqui, essa nota do acorde não é muito interessante. Então, eu pego e removo. Entendeu? Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, porque não é o que eu quero fazer. Mas, tipo assim, eu fui alterando. Então, antes de fazer todas essas dicas de mix que eu dei pro negócio não ficar muito enjoativo, você tem que pensar na composição primeiro. Assim, a composição do seu teclado, da sua guitarra, do seu instrumento, tá muito monótona ou tá muito muito cheia de coisa, né? Às vezes, quanto menos coisa, melhor. Que não enche o saco, muita coisa não enche o saco, né? Então, as notas na música inteira, os acordes mudam toda hora para evitar essa fadiga auditiva. Why would you go into the park when it's raining? You flew like a free bird. Tá no JBL. Aqui vai com tudo, eu coloco todas as notas. Depois eu já começo a tirar, arrancar coisa, ó. Tá vendo? Esse acorde aqui só tem 2, ó. Eu começo a deixar bem mais simples, né? Mas, óbvio, né? Se eu deixar só assim, ainda assim vai ficar enjoativo, porque são 4 acordes. E só tem 2 coisas, vocal e órgão. Então, principais estratégias, né, que eu faço. Automação de volume. Então, o volume do teclado não fica uniforme durante toda a música, isso dá um alívio. Equalização, eu arranco em boas partes uma grande faixa de frequência do órgão, de forma que ele fica meio morto. Então ele ficando morto não percebe muito, e compenso no vocal. Equalização. E aí coloco, óbvio, né, a ideia dessa música, eu vou usar a equalização também, que ela é uma música que fala sobre um parque, né, um negócio de morte num lago. Então vai ser uma música que a ideia é ela ir se afogando aos poucos. Então lá pro final vai estar tudo tocando com uma equalização que eu vou tirar todas as frequências altas, de forma a parecer que a música tá debaixo d'água ou atrás de uma parede, alguma coisa assim, né? Ela vai ficando cada vez mais difícil de distinguir. Essa é minha intenção mesmo, né? E eu tenho que combinar essa intencionalidade com também não deixar o negócio ficar muito repetitivo. Então, se eu pudesse aí resumir, né? Como que eu faço para deixar um teclado que encha menos o saco numa música muito simples e com poucos elementos? Composição, primeira coisa, composição correta, né? Não colocar muita coisa, não ficar inventando muita moda. Deixar o mínimo de coisas possível. Óbvio, não vai tirar coisa importante, mas o mínimo de que puder, deixa. Assim, arranca tudo que você puder que você acha que não vai fazer diferença. Depois, automação de volume, né? E depois aí alguns elementos mais sofisticados, né? De equalização, automação de equalização. Sumir com por exemplo, o quarto, dar bypass no órgão. Sumir com o órgão, silenciar ele em alguns momentos. Deixar só a voz. Então, isso você vai enganando aí a pessoa que está ouvindo, porque ela esquece um pouco do órgão. E tem também, né, como deixar, às vezes,
uma moto aqui. Mudar o lado do órgão, às vezes ele tá do lado esquerdo, vai pro direito e vice-versa, né? E o que mais que eu falaria aqui? Por enquanto acho que é isso. Já ficou 10 minutos, já é o suficiente para um vídeo semanal. Eu acho que eu vou tentar fazer tudo essa semana. Eu tenho um período para tirar aí de folga, eu tenho direito a 5 dias de folga do trabalho. Eu vou tentar, e acho que eu vou fazer isso esse mês, então eu vou tirar esses abonos esse mês. Então eu vou tentar correr nessa música aqui, porque eu tenho mais 3 para lançar depois, né? Que é o EP lá que eu quero muito fazer. E se eu não tomar cuidado, eu não vou conseguir lançar tudo esse ano. Então, no geral é isso. Tô fazendo aqui algumas coisas também, passando algumas fotos no Lightroom para ir postando de stories, mas tô tentando me organizar, tá? Muito obrigado aí para quem assistiu até o final. E é isso, um abraço.